É. Na época que a gente começou a fazer uma pesquisa para saber como preparar pastores, isso foi em 1992, eh, eu corria de qualquer endemoniado. Aí um dia o Senhor me pegou lá no meu gabinete de diretor de seminário e professor de seminário e falou: "Você e Paulo, ó, juntinho, juntinho, né? Você não sabe das coisas básicas. Isso se trata, Mike, do ministério de Jesus." E o Senhor começou a me gerar primeiro um arrependimento, né? Porque não era, no fundo, eu podia culpar os meus formadores, tá, a minha formação teológica, mas eu estava lendo isso já, várias traduções em inglês e português, sei traduzir do grego, hebraico e aramaico os textos originais. Então, tudo isso estava na minha frente, mas eu não estava vendo. E é isso que Deus vem fazendo. Ele está. Eu conversei com um grupo agora de manhã e ontem à noite. Uma coisa que eu já falei com vocês. Há mais de 140 anos, o Senhor está num processo da restauração de todas as coisas, né? Nos anos 1800, eu vou colocar por volta de 60, começou um grupo, especialmente alguns homens de Deus. O Bosworth é um, mas vários outros também começaram na mesma época a buscar o Senhor em relação ao que está escrito sobre o ministério de Jesus em relação à cura. E uma pessoa até fundou uma cidade no estado de Illinois, aqui nos Estados Unidos. Illinois é o estado onde fica Chicago, e ele fundou uma cidade um pouco fora para o sul de Chicago, chamado Sião. E essa cidade foi edificada para viver o reino de Deus, inclusive cura. E o John Lake, que foi uma pessoa já buscando isso também, foi para lá nos anos 1895, por aí, e quando ele estava lá com a família, o filho achou uma arma em casa, né? Achou a arma da casa, né? Nessa época, nada fora do comum ter uma arma em casa, para caça, também para proteção. E ele disparou a arma. A mamãe estava de costas, acertou nas costas dela. Eles pegaram, levaram para o quarto, fecharam a porta, falaram: não chama ninguém, só a liderança da comunidade, não chama médico e não deixa ninguém entrar, que vai gerar confusão. Eles começaram a orar. Passaram a noite orando. De manhã, quando eles terminaram e ela acordou, a bala estava na cama, a ferida fechada e cicatrizada. Isso foi antes de Azusa. Isso foi uns 10 anos, no mínimo, antes de Azusa. O pessoal, Deus começou a gerar. Eu já falei com vocês sobre esse paralelo sobre a profecia de Ezequiel 36, onde o Senhor fala que para vindicar a santidade do seu grande nome, ele vai trazer Israel das nações para onde foram espalhados, e ele vai derramar o seu espírito. Tá? Ezequiel 36, de 16 em diante, para você ver depois. Especialmente versículos 22 e 32. Não é por amor de vós que faço isso. Tá? E o Senhor fala que ele vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E eu estou identificando o tempo que ele está fazendo essas duas coisas como o tempo de restauração de todas as coisas.
até por causa do meu envolvimento direto com a restauração do tabernáculo caído de Davi, que é a profecia de Amós 9, tá? Versículos 11 e 12, onde Deus fala que ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi como fora nos dias da antiguidade. Com isso o Senhor está vendo no futuro dos tempos de Amós, que é mais ou menos 750 antes de Cristo. Ele está vendo um tempo em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre os gentios, e entre os gentios eles vão levantar o tabernáculo de Davi. Uma coisa que toda sala ou casa de oração 24/7 tem em comum a palavra do tabernáculo caído de Davi. Todos têm isso em comum. Então, eu tenho certeza que isso faz parte de uma restauração que o Senhor está fazendo. A outra parte é a parte que eu falei para vocês na semana passada. O Senhor está restaurando a própria igreja. A igreja, desde os anos 90. Efésios, ou a carta aos Efésios, em Apocalipse 2. Uma coisa tenho contra ti. Perdeu o primeiro amor. Tem que reconhecer de onde caiu. De onde caíste? Lembra-te, pois, de onde caíste. E volta para a prática das primeiras obras. As primeiras obras eram o ministério e missão de Jesus. É o que Paulo ministrou em Éfeso como nunca ministrou na primeira nem na segunda viagem. Só que na terceira viagem, em Éfeso, o ministério de Paulo parece com o ministério de Jesus. E foi restaurado. Quando a igreja em Éfeso e as outras igrejas perdem essa agenda, essa missão, como primária, principal para eles, Jesus fala, espera. A igreja em Éfeso, ele nem apontou um pecado. O pecado que eles tinham que se arrepender foi de descumprir a missão que foi confiado a eles. Volta à prática das primeiras obras. Ao perder, ao deixar a prática das primeiras obras, você revela que você não tem mais o primeiro amor. Alguém falou, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos, que Jesus ordenou. Pregai, curai, expulsai, ressuscitai e purificai. Meus mandamentos. Entre outros, claro. Então, hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa restauração do ministério de cura do Senhor. Eu vou falar de coisas, confesso para você, as coisas que eu vou falar aqui, eu estou lidando com essas coisas. Eu estou com sintomas de enfermidades no meu corpo, uma série de sintomas. Médicos diriam que isso tem a ver até com a minha herança familiar. Não tem, tá? E, além disso, em Cristo Jesus, agora eu não tenho herança familiar, senão de Cristo, do Messias. Eu já recebi uma transfusão do sangue de Jesus. Eu já recebi Cristo, o Espírito de Deus dentro do meu corpo, tá? Então, eu estou lutando nesse momento com algo que o Senhor precisa fazer dentro de mim. E eu vou, à medida que eu vou descrevendo isso, eu acho que os irmãos vão entender. Para os homens, em 1860, começarem a buscar cura, como eles buscaram, eles tinham que reconhecer a base da palavra. E que a palavra é verdadeira, e que se a nossa experiência não reflete a palavra, tá?
Então, algo não está errado com a palavra, e sim com a nossa experiência. Quem está fora somos nós. Eu compartilhei com vocês que Paulo, em Atos 18, depois de 2 viagens missionárias, ele faz um voto. E eu entendo ali, entre linhas, que ele entrou em desespero. Na primeira viagem, ele vai ver algumas coisas acontecendo. Uma das coisas que eu observo é que ele ficou 24 horas, no mínimo, com uma menina atrás dele dizendo: servo do Altíssimo, servo do Altíssimo, servo do Altíssimo. Ele não fez nada. A menina estava endemoniada. Ela estava agindo igual os demônios lá em Israel, que estavam falando para Jesus: o Filho de Deus, Filho de Deus, Filho do Altíssimo. O que veio fazer conosco? Esse demônio na pitonesa estava reconhecendo a presença do Espírito Santo, mas Paulo não sabia o que fazer. Ele não andou com Jesus como os outros discípulos durante 3 anos e meio. Ele não estava na hora que o Espírito Santo desceu sobre eles. Paulo, é o que eu vou falar aqui, Paulo, eu não quero chocar ninguém, mas Paulo passou um processo de desenvolvimento. Ele não, quando ele veio a Jesus, ele não entra nesse cenário como Pedro, que passou anos com Jesus. Pedro tinha muito mais propriedade para falar sobre o ministério de Jesus que Paulo. Muito mais. João teve muito mais. E os 2 pescadores, não teólogos como Paulo. Isso é muito significante. Eu reconheço que Paulo, em relação à teologia, Paulo tinha um conhecimento das Escrituras que, com a ajuda do Espírito Santo, ele passa a interpretar as Escrituras a fim de podermos, nós, os gentios, entender o propósito de Deus nas Escrituras, do que nós chamamos Velho Testamento. Paulo nem sabia, eu acho, que ele estava escrevendo boa parte do Novo Testamento. Mateus não sabia que ele estava escrevendo uma parte do Novo Testamento, que seria um dia livro básico para todos nós. Paulo, eu creio, desculpa falar assim, mas eu acho que ele não pensava nisso. E o Espírito Santo estava agindo nele. Mas a gente observa na primeira, na segunda, na terceira viagem, um crescimento, um desenvolvimento em relação ao ministério dele. Mas na primeira viagem, pouco acontece semelhante ao ministério de Jesus. Se a gente tomar como base o ministério de Jesus, como padrão para o discípulo de Jesus. E essa é a questão que eu já falei com vocês. Se eu vou ser um discípulo de Jesus, então o ministério de Jesus é padrão para mim. Eu vou até ficar quieto e deixar o Espírito Santo levar isso lá no fundo. Se eu sou discípulo de Jesus, então o ministério de Jesus, que está registrado aqui na palavra, é padrão para mim. Não faz nem sentido redefinir o perfil do discípulo de Jesus como algo diferente do próprio Jesus. Ele é o padrão. Ele é a régua. Ele é o mestre. Discípulos andam com ele para ser como ele, para fazer como ele, para aprender com ele a fazer o que ele fazia. Discipulado é isso.
Senão, não é discipulado. Então, uma vez que a gente tem isso, e Paulo parece que ele tinha que passar na primeira viagem, algumas coisas aconteceram. Segunda viagem, algumas coisas aconteceram, mas na segunda viagem, Paulo passa em Atenas, centro do mundo espírita grego. Gente, ele sabe que quando ele vai para Atenas, ele vai para a casa do diabo. Quando ele está no Areópago, tá? Ele está na entrada do Partenon, a casa dos deuses. Tinha centenas de templos nesse lugar. Até hoje, esse lugar é sagrado em Atenas. Até hoje, turistas vão lá, existe uma certa reverência que se dá nesse lugar. Em um lugar onde ele fez uma exposição sobre Jesus e discutiu sobre o Deus desconhecido, muito legal. Mas ele foi discutir. Que resultado que isso gerou? No coração dele, Paulo estava querendo que essa cidade recebesse o evangelho, recebesse o reino de Deus. E ele sai de lá zombado. E alguns poucos mulheres que se converteram. Mas poucos. Aí ele vai para Bereia. E eles ficam conferindo, beleza. Mas passa pouco tempo e vai adiante. Ele acaba, nessa viagem, em Corinto. Outro centro do mundo espírita grego. Templo de Apolo e de outros deuses da Grécia. Todos esses, queridos, são iguais entidades do espiritismo. Igualzinho. Só que, ao invés de se declarar como entidade evoluída, eles se declaram deuses. E lá em Corinto, acontece uma bagunça. E ele fala de uma forma, mais tarde, você sabe que a minha palavra não foi com sabedoria humana, e sim com demonstração do Espírito de poder, mas mesmo assim, na dimensão que ele vivia, não estava acontecendo o que ele queria. Atos 18, quando ele sai de Corinto, ele faz um voto. Ele entra no desespero. Eu falo sobre isso de novo porque o meu entendimento é que nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, o Espírito Santo está gerando esse mesmo desespero. Tenho experimentado alguma coisa, tenho sabido de pessoas curadas, ministros que têm curado, mas não é para ficar longe de mim isso aí. Eu sou discípulo de Jesus. E eu não quero orar e um é curado e o outro não é curado. Não foi assim com Jesus. Não foi assim com aquele que é padrão para mim. E eu digo isso porque Jesus falou, seja feito conforme a sua fé, várias vezes. Então, a minha fé nesse momento é, Senhor, eu quero curar como o Senhor curava. E nada quem disso. Eu quero levar o poder e a autoridade para curar os enfermos e expulsar demônios para o campo dos refugiados.
Eu quero curar aquele homem. Eu quero curar aquela mulher. Eu quero que todos saibam. Porque aí eu vou poder dizer, Jesus é o Messias, Jesus é que fez cura. Eu sou discípulo de Jesus, que é o Messias. Esse é o testemunho que Jesus falou. Receberão poder e sereis as minhas testemunhas. Como? Fazendo as mesmas coisas que eu faço. São justamente essas obras que testificam que Jesus é o Messias. Perdoe-me, mas eu cheguei no ponto que eu estava fazendo muita coisa que não estava testificando que Jesus é o Messias. Por quê? Porque espírita faz igual. E pode ser que eu esteja aumentando a angústia e o desespero de algumas pessoas, e se isso é pelo Espírito, então amém. Porque eu creio que nós, como corpo de Cristo, precisamos chegar ao ponto que nós clamamos, Senhor, perdoe-nos, restaure teu ministério em nós, e não em alguns ungidos, mas em nós que somos os teus discípulos. Nós que temos recebido um novo nascimento, nós que temos recebido o teu Espírito, nós que falamos em línguas, beleza, é bom falar em línguas, mas cadê o poder para curar os enfermos? Porque se é para ficar falando em línguas, só, para quê? Não foi para isso que o Espírito foi derramado? Foi derramado para dar poder. Línguas que vai gerar poder? Amém. Estou nessa. Poder para fazer as suas obras? Amém. E Paulo, ele passa aí ele sai do seu retiro, tá? Sai do tempo da sua busca, ele vai para Éfeso. E ali acontece. Paulo, evidentemente, entendeu. Eu preciso alinhar o meu ministério, a minha atuação missiológica, com o ministério de Jesus. E isso, queridos, eu preciso dizer para você, foi fundamental para aquilo que Deus gerou em nós, casa de Davi, de 99 em diante. Nos nossos seminários, a gente, sim, ensinou tudo, mas havia uma revelação de tudo. Cura, arrependimento, libertação, tudo isso acontecia. Porque a gente entendia que tinha que ser como o ministério de Jesus. Eu lembro de uma vez, isso chocante, eu ministrei, especialmente mobilizando outros para orar e iniciar a ministração de cura. Eu chamei as pessoas, quem quer ministrar a cura como Jesus? Aí, um monte de mão levantada. Tá bom. Agora, tá? Baixa as suas mãos. Quem está querendo cura? Aqui. Quem está com enfermidade e quer ser curado? Um monte de mão levantada. Vocês que levantaram as mãos, que querem curar, vai ficar junto com as pessoas que estão com as mãos levantadas agora. Não fique ninguém sozinho. Aí eu conduzi um momento de cura. Aí nós conduzimos um momento para colocar à prova qualquer enfermidade que podia ser comprovado que parou. Dores, falta de movimento, alguma coisa assim, tá? Onde você podia saber se é algo que é palpável, apalpa para ver se sumiu, se não sumiu. Aí, quantos foram? Levantaram as mãos, glória a Deus. E quantos não foram ainda? Vamos orar a segunda vez. Aí, terminou, quantos foram curados? Mãos levantadas. Quem não foi curado? Ninguém levantou a mão. Eu falei, gente, vocês ouviram o que eu falei? Quem não foi curado? Então, todo mundo foi curado aqui? Aí eles começaram, sim, 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 sim.
Essa foi a única experiência que eu tive disso. Mas eu sei, e isso me faz olhar com olhos mais raio-x em relação ao ministério de Jesus. Por que que eu digo isso? Porque eu não quero fazer uma sala de troféus de pessoas que foram curadas. Isso já foi feito há muito tempo. Jesus nunca fez isso. E ministérios que fizeram isso, chegou um fim. Essa unção e esse poder de curar. Eu creio que tem a ver com a questão de ficar olhando o resultado de cura e não o testemunho: Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Cada vez que alguém é curado, é testemunhado: o Senhor é cheio de misericórdia, Jesus é o Messias. O Senhor é cheio de longanimidade, Jesus é o Messias. É muito importante a gente entender isso, especialmente para aquilo que vai acontecer. Desde 1900, 1800 e pouco, essa procura sobre cura e esse ministério de Jesus que vem crescendo ao longo do século XX, essa parte cura. Grande questão é, muitas pessoas têm montado um ministério em cima disso. E montado uma estrutura eclesiástica, financeira, em cima disso. Tem montado uma empresa em cima disso. E eu percebo que o Senhor acaba frustrando com o tempo isso aí. Por que que eu digo isso? Eles vão ensinando e pessoas ainda são curadas? São, tá? Mas eu preciso dizer para vocês, volto a dizer, o ministério de Jesus é padrão para qualquer discípulo de Jesus. Eles não estão indo para qualquer pessoa na rua, cadeira de rodas, um homem com o corpo definhado, aquela mulher doente com câncer. Eles não estão indo para qualquer um, orando e a pessoa é curada. Jesus curava à vontade. A quem ele quisesse curar, curava. E não há nenhuma indicação na palavra que ele tinha que receber uma palavra do Espírito Santo, esse sim, esse não. E por que que eu digo isso? Porque não condiz com a outra parte. Jesus curava à vontade e à vontade da pessoa que pedia cura dele. Então, as pessoas que vinham para ele pedir cura, ele não falava: escuta, Deus está usando essa enfermidade na sua vida. Ele nunca tratou a enfermidade como se fosse um aliado do Senhor para trabalhar na vida de uma pessoa. Nunca falou: ó, volte semana que vem, porque tem uma lição que você precisa aprender, que ainda você não aprendeu com essa enfermidade. E nós temos gerado teologias e livros foram escritos para explicar por que que Deus não cura. E nós temos gerado teologias que são nada mais, nada menos do que tradições dos homens. Eu não vejo nenhuma coisa condizente com esses livros no ministério de Jesus. Todos que foram atrás de Jesus, independente da sua enfermidade, ele curou.
Em todos que Jesus foi atrás para curar, ressuscitar, ele curava e ressuscitava. A gente já citou a mulher de Naim, cujo filho está sendo levado em processo funerário para ser enterrado. Ele viu, se compadeceu da mãe, foi lá, ela nem pediu. Ela nem pediu. Ele foi lá. E aí eu sei que eu estou repetindo várias coisas, mas é bom ouvir a segunda vez. Várias coisas que eu falei no último módulo que nós fizemos. Por exemplo, quando Jesus sai do deserto no poder do Espírito, que é o que fala em Lucas, tá? Depois de ser tentado em todas as coisas, e ele não cedeu em nada, ou seja, ele derrotou as trevas. A sua derrota, a sua vitória, desculpa, a sua vitória sobre as trevas já foi lograda no deserto, onde ele foi tentado em todas as coisas e não cedeu à tentação. Ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Como que ele gerou fama? Pensa comigo. Ele levantou uma tendinha em alguma cidade, porque a palavra diz que ele foi ministrar primeiro lá na Galileia. Ele foi para lá, tá doido? Ele foi para lá levantar uma tenda de cura. Eu sou o Messias, e põe uma placa na frente, sou o Messias e curo os enfermos. Pode vir. Ele fez isso? Não. Então, como que ele gerou uma fama que percorreu toda a região, que percorreu a Síria, que percorreu a Jordânia? Ficaram sabendo lá em Damasco. Povos vizinhos, como que ficaram sabendo? Boca a boca, tá certo, mas o que ele fez? Porque no início ninguém sabia que ele era o Messias. Ele iniciou, por sua vontade, a cura dos enfermos. Ele via enfermos e começou a curar. Eu tenho por mim toda cidade e aldeia eu vi isso pelo Brasil. Cada cidade tem os enfermos famosos, conhecidos. É o manquinho, é o ceguinho, é o surdinho. E eu estou usando esses termos carinhosos porque são os termos que se usa, que a gente usa. A pessoa aleijada, aleijadinho. Está entendendo? E Jesus chegava numa aldeia, subindo do deserto, e ele via essas pessoas. Eu sou o Messias, vou curar. Curou. Curou um, aí percorreu a aldeia, a notícia, boca a boca, tá certo? Cara, curou. Aí tem alguns corajosos, não, então eu vou levar minha tia, vou levar minha mãe, vou levar o meu filho. E ele cura, e cura, e cura. Vai para a próxima aldeia. Aí, quando ele vai para a próxima aldeia, da aldeia que ele já passou, fique sabendo que ele está na próxima. Quem não aproveitou naquele dia, monta o carrinho e leva o enfermo para a próxima cidade. E Jesus está sozinho no início, curando os enfermos, curando os enfermos, curando os enfermos. Quando manifesta um demônio, ele expulsa o demônio. E todo mundo fica, opa, ele expulsa os demônios. E aí ele fala sobre o reino. E todo mundo fica assustado, porque ele fala com autoridade. Jesus é portador do reino de Deus. Ele é portador do Espírito de Deus.
E quando ele fala, direcionada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vivifica suas palavras para penetrar em quem está ouvindo. O Espírito Santo ministra, quebra cadeias, quebra a surdez, quebra a cegueira. E, de repente, a pessoa, ele também, como nós falamos, quebranta o coração. E a pessoa começa a receber as palavras de vida que Pedro falou. E nisso, eles, não, esse cara é o Messias. Ele é. Por isso eles começaram a clamar, queridos, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é um termo messiânico. É um título que os judeus tinham para o Messias. Quando o povo está declarando, os cegos, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eles estão dizendo, Jesus, Messias, tenha misericórdia de mim. Como que Israel começou a saber que Jesus era o Messias? Porque ele curava os enfermos. É simples, não é complicado. Eu estou falando isso com vocês depois de 40 anos de crente, gente. Eu comecei a refletir e meditar sobre isso 2 anos atrás. Como foi? Como foi, então? E o Espírito Santo começou a me mostrar esses pormenores, que são simples, super simples. Sem espiritualizar nada, sem mistificar nada. E Jesus não faz abracadabra, ele não faz nada disso, na simplicidade, ser curado, ser liberto. Sai dele, sai dela. Só uma palavra. Aí, uma vez que sua fama começa a percorrer, aí eles têm que lidar com 2 coisas. Multidões que vêm atrás e pessoas que querem ser discípulos. A maioria dos discípulos, ele foi chamando a caminho, mas outros, por sua vontade, começaram a seguir. E a palavra dá a entender em Marcos que ele pegou e uma noite ele orou. Espírito Santo, quem que eu devo escolher como os meus primeiros discípulos? 12. E o Espírito Santo falou com ele. Quem? Mas essas pessoas já estavam lá. A gente faz um negócio na cabeça, eles estavam seguindo já. Jesus convidou a seguir, mas a pessoa não se tornou discípulo só seguindo, só andando atrás. Havia algo no coração, algo diferente, que somente o Espírito Santo podia revelar e falar para Jesus. Essa pessoa quer ser como o Senhor, quer servir o Messias. E nisso, 12 são escolhidos na direção do Espírito Santo, como os primeiros discípulos. E que Jesus fala o quê? Que eles devem... Desculpa, Beethoven. Enquanto eu estou curando os enfermos, vocês vão fazer uma coleção, tá? Levantar uma oferta de roupas, de brinquedos, de comida, e vocês vão distribuir tudo isso entre a multidão. Eu estou falando o que o Espírito Santo falou comigo. Enquanto nós estamos satisfeitos em fazer essas coisas, a gente vai continuar fazendo essas coisas. Mas isso não testifica que Jesus é o Messias. Pode ser que um dia alguém chegue a perguntar: por que você está aqui?
E aí a gente dá a resposta porque Jesus é Messias. Mas esse Jesus, o Messias, não cura os enfermos? Eu estou com... Melhor, porque Jesus é o Messias. Você tem alguma coisa que eu posso... Sim, eu tenho até um livro que está escrito sobre ele. Aí você dá uma palavra, uma Bíblia. Aí eles leem. Mateus, pode só dar Mateus. Tá? Só Mateus, basta. Espera aí, Jesus curava os enfermos? O Messias, como o Messias, ele curava os enfermos? Expulsava demônios? Ressuscitava os mortos? Purificava leprosos? E ele tinha discípulos? E ele mandou seus discípulos fazerem discípulos? Tem discípulo de Jesus? Hoje? Sim, eu sou. Entende agora a minha angústia? Porque essa pessoa agora está esperando que eu faça as coisas que o Messias fazia. E é por isso que eu digo, enquanto nós como igreja estamos satisfeitos em fazer outras coisas, podemos fazer. Mas isso não necessariamente testifica que Jesus é o Messias. Pode ser que a pessoa nunca chegue. Agora, o que é evidente é que Jesus estabeleceu esse ministério como padrão com um propósito. Eu quero encorajar vocês nisso aí. E deixa eu falar umas coisas antes. Todos que foram até Jesus para pedir cura foram curados. Até o homem que reclamou, seus discípulos não puderam curar meu filho. Jesus disse, traz o menino aqui. Tá? Eu abro o meu coração com vocês para dizer, hoje eu estou num dilema, porque eu tenho orado por várias pessoas e elas não foram curadas. E eu estou num momento pessoal, eu não vou colocar isso sobre outras pessoas, onde eu estou dizendo, Senhor, isso não é a sua vontade. Porque se fosse o Senhor, se o Senhor tivesse aqui do meu lado, a pessoa que eu não curei, o Senhor diria, traz aqui. E o Senhor iria curar. E isso que acontecia durante o seu ministério. Não somente, eu não quero fazer sketch para impressionar ninguém, eu não quero fazer uma apresentação, eu não quero fazer obras sociais que a igreja anda fazendo. Eu quero ministrar conforme o teu padrão. E eu não quero mais levantar expectativa ou esperança em pessoas quando eu vou dizer, posso orar por você? Porque Jesus cura. Ele levou sobre si a sua enfermidade. E a pessoa não vai ser curada. E eu vou ministrar numa esperança que vai. Pedro e João não ministraram o coxo numa esperança. Eles iniciaram. O coxo não pediu cura. O coxo no templo não pediu cura. Eles sabiam. Eles não. Eu estou usando a nossa linguagem, porque parece que crer em grego tem, ao meu ver, um peso de saber no nosso linguajar hoje. Eles sabiam
que Jesus tinha dado uma missão e o poder e a autoridade para cumprir aquela missão. Não era uma esperança, vamos ministrar esperando que o Senhor vai respaldar a nossa ministração. Não. Havia uma certeza. E no meu entender, a diferença entre os discípulos antes e depois foi Pentecostes. Jesus disse, em Pentecostes eles iriam receber o poder. Então, quando o poder vem e respalda a ordem de fazer, você sabe. Então, quando ele chega no momento do coxo, para ministrar o coxo, eles estão fazendo apenas o que eles foram ordenados e capacitados para fazer. E em Pentecostes, eles sabiam que eles tinham recebido esse poder. Jesus avisou e eles sentiram isso. Eu fico pensando, desculpa, mas eu não venho de igrejas pentecostais. Eu fui criado católico, depois me converti, eu participei de uma igreja metodista e outras igrejas mais, e até uma missão mais convencional, tradicional. Mas depois que eu comecei a experimentar os dons do Espírito Santo, tá, especialmente línguas, eu fico pensando, por que as pessoas só querem falar em línguas? Por que as pessoas não insistem? Então, se eu vou falar em línguas, eu quero o fogo também. Chama de fogo aqui, ó. E, além disso, eu quero o poder que foi recebido em Pentecostes para poder fazer a mesma coisa. Parece que, e aí entenda, quando Jesus fala, seja feito de acordo com a sua fé, nesse momento, o Espírito Santo está querendo nos incomodar porque estamos acomodados. Satisfeitos em falar em línguas, satisfeitos em ter um certo conforto financeiro, um conforto do dia a dia, uma certa segurança, e queremos manter isso. Mas o fato de não curar os enfermos não incomoda. E nesse momento o Senhor está levando nós como igreja. Eu creio que Ele está fazendo isso em muitos lugares. Porque faz parte da restauração de todas as coisas. Mesmo havendo todo esse mover de 1860 até os dias de hoje, eu não sei de nenhum ministro que ministra cura como Jesus ministrava. À vontade, e à vontade de quem pedisse. E, em qualquer hora, a gente faz cultos, a gente faz campanhas, Jesus não... Ele não tinha uma equipe de adoração, gente. Queridos, entenda, eu andei pelo Brasil com uma equipe de adoração top. Certo ou não, Elias? Top. E o Senhor manifestava o reino de uma... Meu Deus do céu! Muito legal. Mas eu estou na realidade hoje. Jesus não fazia isso. Ele não fazia campanha. O leproso chegou nele, clamando, Jesus, Jesus. Viu ele na estrada, gente. Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Se quiseres, eu sei que pode me curar. Deixa eu pensar. Deixa eu consultar o Espírito Santo para saber se é para curar, se não é para curar. Se você é um escolhido, se você está na fila de cura ou espera. Deixa eu ver. Nada disso. Eu estou aqui para fazer as obras do meu Pai. Meu Pai não quer que nenhum ser humano seja enfermo. Jesus tivesse aqui hoje, ia chocar um monte de gente. E quando isso acontecer, que está vindo,
Um monte de gente vai ficar doido. Não, não pode. Espera aí. Curou esse aí? Esse aí não merece cura, não. Que isso? E agora está curando? Ah, não, para. Quem que Jesus não curou? Somente as pessoas que não foram até ele. Não, mas ele curou só os judeus. Não, um servo do centurião, a filha da mulher Ciro-Fenícia. Tá? Não, pessoas que vieram da Síria, pessoas que vieram da Jordânia. Tá? Ele curou pessoas que não tinham nada a ver com a aliança de Moisés, com o pai Abraão, que amava fazer isso. Porque a palavra deixa muito claro que ele veio ministrar e ministrou justamente na Galileia por causa de uma palavra. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, a sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus amava ministrar no meio dos gentios. Está aqui. Ele foi fazer isso em cumprimento dessa palavra. Os gentios que habitavam na terra de Israel, ele foi ministrar, e tinha muitos. Lembra que Roma estava lá? Roma tinha uma contingência do mínimo de 10.000 pessoas. Mas na região da Galileia, que é perto do Líbano e também da Síria, então Damasco, tudo isso, e Jordânia também, você tem rotas mercantis de grande importância naquela época. Então, tinha sempre gentios passeando por lá. Tanto é que eles tinham feito o templo lá em Cesareia Filipe. Quando você vai para Israel hoje, é um dos pontos turísticos. Que templo é esse? Templo de Pan. Templo do Deus do sexo. Tá? Representado por bodes, meio homem, meio bode. E essa figura sempre tem o órgão masculino exposto. Tá? Sempre. E eles faziam esse bonequinho. Esse bonequinho tem em Atenas, até hoje. Você vai nas lojas de turistas, tem esse deus Pan, e é desse jeito. E os turistas vão e eles compram esse negócio, levam para casa. Tá? Mas isso estava em Israel. Estava no norte de Israel. Cesareia Filipe. Muita gente frequentava esse templo. E Jesus ministrava justamente perante esse templo que Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Do lado do templo há uma caverna, de onde saíam águas, e hoje ainda saem águas. E esse lugar é conhecido, desde aquela época, como a porta do inferno. Então, quando Jesus fala, Pedro reconhece Jesus como o Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo, tá? E Jesus responde sobre Chaves e fala, e as portas do inferno não prevalecerão, ele está diante da porta do inferno. E todo mundo que está ali entende isso. Entende justamente a linguagem que está sendo falada. Ele está falando, eu vim para derrotar todos os deuses. E, além disso, ele fez essa declaração, aí isso vai longe. Em termos de guerra espiritual, Jesus estava dizendo para Satanás na cara dele, eu já te derrotei no deserto, e os meus discípulos vão até os confins da terra, agora eles vão te derrotar. É isso que significa essa fala dele perante a porta do inferno.
porque as águas que saem nessa caverna vêm do Monte Hermon. E o Monte Hermon, conforme o livro de Enoque, que foi um livro que todo mundo na época de Jesus tinha conhecimento, conforme o livro de Enoque, Monte Hermon foi o lugar que 200 sentinelas de anjos caídos, junto com Satanás, vieram para a terra e lá eles fizeram uma aliança para contaminar o ser humano. E aí, conforme o livro de Enoque, eles usaram várias ciências justamente para introduzir comportamentos pecaminosos no meio dos seres humanos. Tá? E aí, quando Jesus está falando nesse lugar, é nesse lugar que remete para esse lugar onde tudo começou para desviar a humanidade. Isso tem a ver com Gênesis 6, onde os anjos caídos tiveram relação com as mulheres, as filhas dos homens, e geraram nefilins, gigantes, seres híbridos, e essa contaminação do DNA humano, acrescentado à contaminação, né, de todas as coisas na Terra, toda carne se corrompeu, é o que diz em Gênesis 6. Gerou um estado onde Deus disse, eu estou arrependido de ter feito tudo isso. Mandou dilúvio e guardou Noé, sua esposa, 3 filhos e as suas mulheres. 8 pessoas, para começar tudo de novo. E é nesse lugar que tem todo esse histórico que Jesus fala, Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. E as portas do inferno não prevalecerão. Ele está dizendo, escuta aqui, trevas. Meus discípulos vão tratar com vocês. Sentiu, gente? Fazendo o quê? Quando que Jesus falou, o pessoal, faz uma bandinha aí para mim e conduz o povo em adoração, tá? Que aí, quando chega no momento de fé, eu vou ministrar cura. Quando que Jesus fez isso? Nunca. Eu tirei toda coisa mística quando eu fui estudar agora sobre nosso padrão, Jesus e seu ministério. E eu estou dizendo, o Senhor disse que queria entregar para mim, como discípulo, o mesmo poder que operava em ti para curar todos, para recitar a todo mundo que o Senhor queria ressuscitar, para purificar os leprosos, para expulsar os demônios com uma palavra. E eu peço para vocês voltarem àquele documento. A gente vai passar novamente para esse grupo, onde eu copiei e colei todos os momentos de cura. Quantas vezes não está escrito? E ele curou todos, de toda sorte de enfermidade. A única vez que fala, e ele curou poucos, é porque foram poucos pedir dele, lá na sua cidade. Desprezaram. Esse não é o filho de José? Então, eles não foram pedir cura. É simples entender isso. Não é que Jesus tinha que ter a fé da pessoa. Não, ele curou todo mundo. A pessoa não tinha que estar arrependido e não tinha que ter fé. Ele tinha uma missão do Pai. Cura, filho. Cura todo mundo.
Se você encontrar algo contrário a isso, não baseado na sua experiência, mas baseado na revelação do padrão, então me fala, eu estou pronto para ouvir. Só que eu estou anos agora avaliando, 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 avaliando. Ninguém tinha que ter fé. Jesus comentou sobre a fé de algumas pessoas? Sim. Mas o que a fé delas gerou nelas? Elas foram até Jesus. Você é o Messias, em ti há poder para curar, há disposição para curar, eu quero cura. Então receba cura. E ele curava. A fé gerou uma reação, uma manifestação da pessoa. Qual foi? Ela foi até Jesus. Às vezes andando muito, às vezes andando pouco, às vezes lidando com uma multidão e tendo que lutar para chegar perto de Jesus, a mulher que tocou a hora da sua veste. Então, a pessoa teve um comportamento. No caso da mulher, só tocando, ele não precisava, ele sentiu o poder sair dele. Eu quero isso também. Eu quero sentir o poder para fazer isso, ao ponto de sentir quando sai de mim esse poder. Para sentir que saiu o poder dele, Jesus tinha que sentir fisicamente esse poder operando nele e através dele. Isso que está sendo revelado. Eu quero o padrão. Eu não quero o misticismo. Eu quero o padrão, é simples. Eu quero o que está escrito. Eu quero fazer como ele fazia. E eu estou incomodado, por quê? Agora nós estamos num momento, no mundo, onde, ao meu ver, como nunca, o mundo está querendo ver Jesus verdadeiro nos seus discípulos. Aí eu fico pensando, Senhor, eu sei que o inimigo pode gerar um escândalo, como fez em Éfeso. Depois de algum tempo de Paulo ministrar, o inimigo se levantou e gerou um rebuliço, e Paulo teve que sair de Éfeso fugido, tá? Porque eles queriam matar ele. Tá certo. Mas ele deixou uma igreja fazendo as coisas que Jesus fazia. Ele cumpriu o desejo do coração de Deus. E ele sabia que ele chegou naquilo que Jesus queria, e aquilo para o qual Jesus deu a sua vida. Espera aí. Opa, tanto comentário. Há um relato bíblico sobre isto no filme Ben-Hur, a cena da mãe e filho foram curados quando Jesus estava passando. Este filme foi tanto sucesso porque falava dele. Esse cenário que o filme relata, eu não sei se isso aconteceu. Eu não duvido que coisas assim aconteceram. Isso não tenho dúvida. Tá? Mas perguntas daqui a pouco. Aí eu quero transicionar. É óbvio que Jesus quer que seus discípulos façam a mesma coisa, na mesma dimensão. Quando eu falo dimensão, estou falando curando a vontade e a vontade de todos que pedem cura. Tá? Porque é isso que eu vejo em Pedro e João com o coxo. Eles queriam curá-lo. Porque o coxo não pediu. Atos 5, pessoas de toda a região de Jerusalém estavam trazendo seus enfermos e atormentados de espírito, igual trazia para Jesus. Eles ouviram, os discípulos de Jesus estão fazendo as mesmas coisas.
Em Antioquia, mais tarde, é por isso que eles são chamados de pequenos cristos, cristãos. Tá? Mas vamos ter entendimento nisso, porque eles estão sendo chamados de pequenos messias. Eles estão reconhecendo que esses discípulos do Messias, esses seguidores do Messias, estão caminhando no mesmo poder do Messias. Senti um peso diferente eu usando a palavra Messias e não Cristo? Porque cristão para nós hoje não carrega esse peso. Cristão hoje é quem acredita que Jesus morreu na cruz por nós. E aceita Jesus como Salvador. Mas como aquela figura messiânica, heróica, que vem para salvar o mundo, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar demônios, batalhar contra os seres, entidades das trevas? Não. Os primeiros chamados cristãos foram chamados de cristão porque eles faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Não porque eles criam em algum conceito apenas. Não porque eles frequentaram algum culto por escolha e não ia em outro lugar, centro espírita, mesquita, etc, etc. Eles foram chamados de cristãos porque eles faziam a mesma coisa que Messias fazia, como discípulos dele. Esse é o nosso padrão. E agora eu quero deixar com vocês a nossa esperança, a minha esperança. Espero a nossa. Na restauração de todas as coisas. Eu creio que o Senhor está querendo restaurar o seu ministério na igreja. Isso significa em pessoas como você e eu. Mas para isso a gente tem que passar pelo incômodo. Tem que passar por um tempo de clamor. De ficar incomodado, de ficar envergonhado, de ficar insatisfeito e clamar ao Senhor. O meu clamor é: Senhor, eu não quero mais Pentecostes em parcelas. Eu me pego orando em línguas bastante, mas na minha mente o tempo todo eu estou pedindo o poder do primeiro Pentecostes. O poder do primeiro Pentecostes. O poder para fazer as coisas. Senhor, me dá esse poder, porque algo aconteceu na vida dos discípulos nesse momento em que a fé se tornou saber. Quando a gente fala fé, a gente associa muito a palavra esperança. E por isso eu estou trazendo a palavra, introduzindo a palavra que nós falamos, eles sabiam, eles tinham certeza. E é por isso que também em Hebreus, a fé é a plena certeza. Tá? E isso reflete o conceito do grego hebraico. Mas dentro disso, quando fala plena certeza, então nós falamos, eles sabiam. Então eles sabiam que eles tinham a missão para continuar, mas sabiam que eles tinham recebido o poder e eles podiam curar à vontade a quem eles quisessem curar e a quem que pedisse cura deles. Em Jerusalém, depois do episódio de Ananias e Safira,
multidões foram trazidos a eles, enfermos, atormentados de espírito, e todos foram curados. Então, isso mostra que não existe uma seleção da parte de Deus. Não, esse cura e outro não. Eu sei que na nossa experiência, algumas pessoas que a gente ministra são curadas, outras pessoas não são curadas. É isso que eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Por quê? Porque o padrão não é esse. O padrão não é esse. Então, eu estou naquele momento pessoal, espera em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Não quero mais parcelas, Senhor. Eu tenho operado, gente. Para você operar no ministério de Jesus, eu creio que os dons espirituais são a operação de pregar, curar, ressuscitar, expulsar e purificar. Os dons espirituais são aquilo que é operado pelo Espírito Santo em nós, o poder e o meio pelo qual o poder é executado através de nós, é pelos dons espirituais. Então, a hora que alguém vai ser curado, são dons de curar. O momento que você vai ressuscitar um morto, é dom de fé. Mas isso tudo é abundante na vida de Jesus. Eu digo isso porque quando eu fui estudar os dons, uma certa hora, tá? O Senhor falou, olha a vida de Jesus, você vai ver tudo. Curava, dons de curar. Expulsava demônios, discernimento de espíritos. A gente não observa um único dom, variedade de línguas. Mas não quer dizer que não havia. É que esse foi um dos sinais da passagem do Espírito Santo de Jesus para a igreja. Um dos sinais que o Espírito que guiou o Filho de Deus agora passou a habitar na igreja para guiar a igreja. Mas não quer dizer que Jesus nunca orou em línguas. Ele interpretava sinais, etc, etc. Interpretações são de línguas, de sonhos, de visões dos enigmas de Deus. Ele tinha palavra de conhecimento, aquela mulher samaritana. O homem com quem você vive hoje não é seu marido e você já teve 5 maridos. Uau! Palavra de sabedoria não faltava. O que a gente faz? Paga imposto ou não? Me dá uma moeda. Mostra para mim. Palavra de sabedoria. Dissipa toda contenda e revela o coração de quem está envolvido. Palavra de profecia. Tudo que Jesus falou em profecia aconteceu. Então, todos os dons, eu entendo, foram operantes na vida de Jesus. Foi assim que ele fez o ministério que ele fez. A minha questão é, eu não quero mais Pentecostes em parcelas. Eu quero o mesmo poder e a mesma autoridade. E se eu estou pensando errado ou diferente do que o Senhor está pensando, me corrija. Tu és Pai. Mas se o ministério de Jesus é o padrão, eu quero fazer isso. Me disponho e desejo fazer isso como Jesus fazia. Então, opera em mim. Agora, acontece que Deus deu uma palavra para mim, alguns aqui conhecem, chama Rio do Leão,
Se você quiser, procura meu canal, Mike Sheog, ou Mike Shea no YouTube, e você vai, essa palavra está lá, a gravação está lá. Eu já passei também uma gravação de 2014 que nós ministramos, que é a convergência de 3 palavras, essa é uma, e mais 2 palavras sobre avivamento. Mas a palavra do Rio do Leão, como as cataratas do Iguaçu, são 12 vezes maiores que as cataratas de Niágara. E Niágara foi o ponto profético, símbolo do derramar de Deus em Toronto, em 1994. Nos anos 80, houve profecias falando que, como as cataratas de Niágara, será derramado o Espírito Santo no Canadá e iria despejar para os Estados Unidos igual às cataratas de Niágara. 19 de janeiro de 1994 começou em Toronto, Dia dos Pais, 1996, o pastor de Pensacola tinha ido a Toronto, voltou, e nesse dia ele ministrou e aconteceu também em Pensacola. Igual a profecia falou. Mas como as cataratas do Iguaçu são 12 vezes mais que Niágara, será o derramar do Espírito Santo 12 vezes mais do que no Brasil, do que em Toronto. E eu sempre entendi esses 12 vezes mais, justamente a ideia dos 12, remetendo à pessoa de Jesus e aquilo que foi passado de Jesus para os 12 originais, ou 120. Tá? Então, é a mesma coisa que eu estou falando aqui. E Deus gerou sinais na minha vida, onde isso se tornou muito claro que Deus estava dizendo que Ele vai fazer isso. Tudo que eu estou falando com vocês se baseia nessa palavra que Deus gerou e escreveu na minha vida, que me fez ir à palavra e ver o padrão. Então, eu não estou, a minha palavra profética, vamos dizer, tem um certo peso, mas o maior peso é a palavra. É o ministério padrão, que é o ministério de Jesus. E meu desejo, minha busca, meu anseio é de ministrar como ele ministrava, para que as pessoas possam ver em mim a testificação que Jesus é o Messias. Eu vou dar uns minutos para vocês fazerem perguntas, se tiver. Vocês Pastor, abriram o microfone aí, gente, pode falar. Tá, alguém abriu. pastor, aqui é a Sandra que está falando, eu estou no da minha filha, com o Melô. Hoje eu fui numa casa também de oração e eu achei assim, para ser sincero, eu também fiquei com medo, né? Porque eu nunca tinha visto isso pessoalmente assim, né? Para expulsar demônios, certo? Uhum. A minha pergunta é uma coisa rápida para se expulsar ou leva tempo para expulsar o demônio de uma pessoa? Tá. É difícil responder isso, porque eu não sei o que você viu. Eu já vi sessões de libertação que eu não gostei nem um pouco. Porque parecia para mim que a pessoa estava medindo o poder com o demônio. E queria mostrar que ela era mais esperta que o demônio. Eu entendo libertação de uma forma muito mais tranquila. Às vezes não é instantâneo, mas não leva horas e horas e horas também. Tem alguns casos no passado que levaram horas para mim, mas isso foi no início, quando eu comecei a ministrar. O último que eu ministrei foi uma questão de minutos.
Então, eu estou entendendo que isso vai mais da pessoa que está ministrando do que a pessoa que está com o problema. Seria Ao isso? meu ver, sim. Ok. Ao meu ver, eu diria isso, mas eu não conheço a pessoa que ministrou, não conheço a pessoa que foi ministrada. Então, eu não sei a profundidade de envolvimento da pessoa que foi ministrada, né? Como se ela se envolveu com as trevas, né? E pode ser uma Ah, tá. coisa mais complicada, mas também a pessoa que ministra, por exemplo, eu já tive momentos que foram vários ministros, pastores, ministrar uma pessoa endemoniada, tá? Os 45 minutos passaram e me chamaram, mandaram meu filho me chamar. Me chamou, pai, eles querem você lá. Cheguei lá, vocês querem que eu ajude aqui? Sim, nós queremos. Então, eu quero que todo mundo levante, se afaste. Tá? Eu fiquei observando alguns minutos. Eu vi umas coisas que eu não entendo que Jesus fazia assim. Ele nunca mandou os demônios fazer os discípulos fazer um círculo em volta do endemoniado e começar a rejeitar ou expulsar o demônio. Sai, 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 sai. Então você tem 10 Ah, pessoas tá. gritando, sai, 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 sai. Tá? É uma pessoa. Uma pessoa que está ministrando, uma pessoa que precisa de libertação. Então eu pedi para eles, tá, se afastarem. Aí eu pedi para todo mundo. Por quê? Os jovens estavam saindo, era um encontro de jovens, e eles estavam saindo. E o demônio estava fazendo um show para os jovens que estavam passando. Então, eu pedi para fazer uma barreira humana, tá? Todo mundo ficar de costas e conduzir todo mundo para sair. Tá? Eu cheguei do lado e repreendi o demônio, pedi a ministração do Espírito Santo sobre o rapaz, Ok. eu perguntei para o Espírito Santo o que está acontecendo aqui, porque no início eu perguntava para o demônio, depois eu cheguei a entender que o Espírito Santo queria falar comigo, porque o demônio às vezes é mentiroso, às vezes não, Uhum. ele é mentira. Sempre. É, Tá? Aí nisso eu é. queria saber do Espírito Santo. Eu ouvi do Espírito Santo, numa questão de 5, 10 minutos, o menino estava liberto. Entendi. Na casa onde eu fui, foi uma senhorinha, né? E ela que tem muita intimidade com Deus, então ela que foi e fez a libertação, né? Como você falou, sai, né? E a gente ficou na intercessão, né? Uhum, Orando o Pai Nosso. E uhum, eu, no meu caso, eu orei o Salmo, né? uhum. O Salmo 91, né? 91. Foi que eu, isso foi que eu fiz, né? Mas foi assim, de repente eu também fiquei com receio de fazer, porque muita gente fala, cuidado com retaliação. Então, foi assim, meu Jesus, o que que eu faço, né? Eu não quero ter medo É disso. simples, é simples. No final da oração que Jesus ensinou, livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo mal. Jesus Amém. nunca reclamou de retaliação, nem os seus discípulos. Amém. Nós Amém. reclamamos de retaliação porque a gente permite retaliação. É. É. No final da oração, primeiro a gente geralmente não faz essa oração. Tá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, perdoa, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Retaliação faz parte do mal ou não? Faz parte do mal, né? E Sim. quando a gente não faz essa oração e não tem essa expectativa, porque no Brasil eu conheço, Elias sabe, eu andei com todos os movimentos de batalha espiritual e intercessão. Nem falava de retaliação, mas retaliação, retaliação, retaliação. Deus me ensinou uma vez, um, um, uma conferência que eu fiz. Literalmente, no dia que terminou, Deus falou: você precisa saber que o inimigo ficou bravo com você e ele vai querer.
faça a oração que eu te ensinei. Não fiz. Não fiz um dia, não fiz outro dia. No outro dia, crau. Assim que aconteceu, o Senhor falou, eu te avisei. Essa oração devia ser diária. A gente devia estar fazendo coisas que incomodam o diabo todos os dias. É por isso que Jesus mandou orar. E ele orava assim, sabendo que ele estava incomodando o diabo todos os dias, tá? Livra-nos de todo mal. É simples. É simples. Tá bom. Amém. Obrigada. Jean tinha levantado sua mão. Boa noite, pastor. Eu vou contar uma coisinha, eu espero 30, 40 segundos. Eu estava um dia assistindo culto, já faz 2 anos atrás. Deixa eu abrir minha câmera, por favor. E eu comecei a sentir um calor nas mãos, um calor nos pés, suava, e botava a coberta, tirava a coberta. Eu comecei a ficar incomodado com aquilo, tá frio, não tá? E o pastor começou a pregar. E eu entendo que o Espírito começou a me imprimir imagens. Então ele imprimia muitas coisas. Uma pessoa numa cadeira de roda, chegava um anjo, Jesus, não sei, tocava na pessoa e a pessoa saía andando. Em algum outro momento, o pastor pregava, ele olhava para a igreja e ele não conseguia reconhecer o rosto das pessoas. Ele não conseguia ver. Em outro momento, ele abria a Bíblia e ele falava assim, ó, assim diz o Senhor, e o Espírito tomava conta, ele olhava para trás e dizia assim para os colegas do culto, não tem o que fazer, deixa o Espírito agir. Em um outro momento, o Espírito falou assim para mim, no culto, é como se eu tivesse sentado na igreja. Eu não contei essa história para ninguém, pelo menos eu acho que não. Os mortos, e foi bem claro, no plural, os mortos vão ressuscitar. Em algum outro momento, eu chego na mesma igreja, eu olho, a igreja está cheia. Eu geralmente gosto de chegar uma meia hora antes. Eu perguntei para a pessoa da porta, não acabou o culto ainda? E ela disse assim, não, esse aqui é o culto da manhã, o povo não foi embora ainda. Em um outro momento, o Espírito Santo me levou. Eu nunca tinha ido nessa igreja, mas eu sabia que no outro lado da rua, um pouquinho para frente, tinha um bar verde. E a primeira vez que eu fui lá, eu vou lá ver se tem esse bar verde mesmo, para ver se eu não estou ficando doido. Um grupo de pessoas ficava na igreja orando e saía um grupo de irmãos pelas ruas assim. E eles paravam na frente desse bar verde. Eles levantavam as mãos e oravam e o povo lá dentro do bar, brum, tudo endemoniado. E algumas outras coisas. Só tem um detalhe. Era quando nós tivemos o lockdown, em que os cultos só foram online. Eu estava na minha casa. Foram 3 ou 4 cultos. Eu falei, Deus, por que tu tá mostrando isso se não tem ninguém na igreja? Eu falei, o que que tá pegando? O que que tu tá querendo mostrar? Porque eu comecei a sentir, e o Espírito começou a falar essas coisas para mim, no primeiro culto e no último culto, e depois não apareceu mais nada. Agora vai a pergunta. Por que que a igreja estava vazia? Se era o que o Espírito estava querendo operar. A igreja faria essas coisas? Como? Repete? A igreja faria essas coisas que Deus mostrou para você? Eu creio que o lockdown veio para a nossa igreja como mensagem de Deus. Tá? Ele estava falando com sua igreja na terra. O que me serve a mim os cultos que vocês estão fazendo? As reuniões que vocês estão fazendo? Um monte de gente está chegando. Escuta a palavra de Isaías. Relembra os tempos passados, né Elias? E lembro. Tá?
Isaías 1:4. Ai dessa nação pecaminosa, Israel, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Ou seja, eu vou ter que te bater de novo? É um pai que fala com seu filho, você vai ver. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nem coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras nem não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Filho, eu já te bati em todo lugar do seu corpo. Não tem por onde mais bater. E aí ele fala, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, aí a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião, que é o nome dado para Israel, é um título que Deus usa profeticamente para Israel, para falar de Israel, é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quando um profeta menciona Sodoma e Gomorra, há um sirene que soa no reino do Espírito. E todo mundo deve tremer da cabeça aos pés. E aí ele continua. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. E de novo, só que essa vez ele chama Israel de Sodoma e Gomorra. Ou seja, quando a igreja se torna progressista, e a aceitação de ministros homossexuais, a aceitação da agenda de Sodoma e Gomorra como normal na igreja, isso já significa que é normal a promiscuidade, a prostituição e a fornicação. Para normalizar homossexualismo, já começou lá atrás normalizando fornicação. Já é mais do que sabido, queridos, que é normal há muito tempo os jovens irem para reunião de jovens e sair, desculpa, eu vou usar a palavra justamente para chocar, sair para transar. É mais do que sabido. Líderes, pessoas que já têm responsabilidade perante grupos de jovens, o número de pastores que eu já lidei em adultério, promiscuidade, prostituição, gente, nada diferente do que o profeta está falando aqui. E aí ele fala, de que me servem a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, de gordura, de animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. Está falando de tudo, toda sorte de culto que ele mesmo tinha orientado o povo a fazer. E os sacrifícios que eles estavam trazendo. Só que ele estava dizendo, seu coração não está quebrantado. E ele acaba falando, as vossas festas de lua nova, 14. Ele vai citando todas as solenidades. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus está dizendo, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos.
Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer. E aí ele vai. Quando aconteceu o lockdown, eu ouvi isso. De que me servem a mim a multidão dos seus cultos? De que serve a mim o show que você faz? Vocês não estão fazendo o que eu faria? Vocês não vêm a mim para se purificar. Vocês não vêm a mim para eu tirar de você o pecado. Vocês querem curtir o pecado e querem explicar que a minha graça sobrepõe todo o pecado que você comete. De que me serve a mim a multidão dos seus cultos? Fecha. Simples. Eu sei que é chocante, mas para mim foi muito simples. O Senhor fechou o culto dos fariseus. Alguns foram, e aí tem que perguntar, quantos perduraram esse tempo de fazer culto online? Quantos fizeram, quando houve lockdown, quantos fizeram culto em casa? Só a família. Ou fizeram um culto sozinho ao Senhor. Spotify tem todas as músicas que você quiser de adoração. Você pode fazer um playlist das canções que você mais gosta para ministrar ao Senhor. E você tem a palavra do Senhor. E se não a palavra, você tem N pregações que você pode ouvir. Você pode cultuar a Deus do jeito que o Espírito Santo, até do jeito que você quiser. E quantos fizeram isso? Quantos dependeram de uma palavra pastoral? Sentimos sua falta na igreja. A igreja de Cristo não começou assim, queridos. Não começou assim. Você era perseguido por ser discípulo do Messias. Você ficava feliz quando você tinha um momento que você pudesse se retirar e adorar o Senhor sozinho. E diante de um coração desse, o Senhor manifestava a sua presença. Eu estou falando coisas que nós vamos viver ainda nos anos por vir. Escuta o que eu estou falando. A perseguição que houve no início vai haver de novo no fim. E nós vamos ter que saber adorar ao Senhor sozinhos. Em família. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome. Esse encontro é de igreja. Jean, fala. Eu vou contar uma experiência. Eu acho que vai até ser engraçado, pelo menos para mim é. Deixa eu só comentar sobre suas visões. Eu creio, eu vou trazer um entendimento. Eu creio que o Espírito Santo mostrou para você coisas que o Senhor está querendo fazer. Isso. Mas que a igreja não está disposta a deixar acontecer. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de um ministério. Eu estou falando de forma geral. A igreja não se dispõe, tá? A fazer a agenda do Messias. Eu entendi assim, é como se Deus falou assim para mim, eu tô pregando, eu tô querendo fazer, mas não tem ninguém para escutar. Uhum. O senhor sabe que eu contei algumas experiências do ano 2000 e tal, do que tinha acontecido. Do ano 2000 foi os 500 anos do Brasil, que eu fiz os 10 dias de agonia lá, de oração, que orei até o dia 30, depois do dia 1º. Eu já era para ter contado isso, porque eu acho que tem muito a ver contigo.
Dia 17 eu comecei a orar, eu falei, ok, vamos orar até o dia 1º, pela palavra que o Mike carrega, pela vida dele, pelo ministério dele e tal. E todos os dias foram acontecendo umas coisas bem estranhas. Primeiro dia eu peguei, fui pro quarto, a minha esposa, a gente foi dormir e tal, ela ligou a televisão, ela falou bem assim, vou botar num canal aqui de viagens, desse que a gente gosta de ver. Eu fiquei olhando, daí o repórter assim, estamos aqui nas cataratas do Niágara e não sei o que, não sei o que. A gente sabe quando o espírito está dá um sinalzinho para a lanterna. Assim, opa. Fiquei vendo o programa, fui dormir. Segundo dia, a garrafinha d'água, a gente tem aquelas bombonas, né? Aí eu botei a garrafinha assim, eu vou contar porque é engraçado, tá? Abri a garrafinha, botei embaixo da biquinha. Aí eu tô ali enchendo e a gente, quando tá enchendo, a gente fica de olho para não transbordar, né? Aí veio dentro de mim assim, diz, flua, Rio do Leão. Eu olhei de novo, tô ficando doido. Isso é coisa da minha cabeça. Passei mais um tempinho e fiquei olhando para a garrafinha. Eu enchendo. Aí eu falei, eu tô falando, fala, flua, Rio do Leão. Aí eu peguei e falei assim, bem baixo, perto da bombona, assim, com vergonha até, né? Eu falei, essa pessoa vai olhar para mim, vai dizer que eu tô doido, né? Flua, Rio do Leão. Eu falei, ok. Todos os dias eu tava aqui orando, Deus vai lá pra sacada. Quando eu tô lá na sacada, tem um terreno aqui que eles estão fazendo terraplanagem. E daí Deus deu aquela palavra de Isaías que ele vai rebaixar, né? E a máquina trabalhando, fazendo a terraplanagem, derrubando o morro. Tem várias outras coisas. No último dia, se eu não estou enganado, vai eu com a garrafinha de novo, no bebedouro. Lá, tô enchendo e olhando lá para subir o nível. Daqui a pouco veio uma graça do Espírito e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu comecei a tremer, a transpirar. Eu falei, o que está acontecendo? E não, eu só senti, não ouvi, nada, não entendi nada. Quando eu olho para a garrafinha tá. Aí o Espírito falou assim: derramou. E é assim que vai acontecer. Então, onde eu vou, eu levo a minha garrafinha, né? Eu queria compartilhar isso com o senhor. Quando chegou no dia 7 de setembro, eu fiquei bem incomodado, orando de madrugada. Depois parei de orar e fui ver os vídeos, dar uma olhada nas minhas redes sociais e tal. Fui ver um vídeo. Aí o pastor estava pregando assim, 200 anos, independência do Brasil. Se eu não estou entendendo errado, se eu não estou ficando meio doido, Deus falou bem assim para mim. Ó, dia 1º de outubro, até o dia 1º de outubro do ano que vem, você vai orar para que a igreja esteja preparada para aquilo que vai acontecer. Porque da mesma forma que apontou quando o Brasil fez 500 anos, no ano de 2000, esse derramar vai voltar a acontecer quando o Brasil fizer 200 anos de independência. Eu não entendo metade do que eu estou falando. E eu também não preciso nem entender, eu só preciso orar sobre isso. E era essa aquilo que eu queria ter falado na aula passada, mas que não deu tempo. Queria compartilhar com vocês e contigo. Também esse 7 de setembro coincidiu com o ano judaico. Pequenos sinais de Deus. Eu estou querendo eu estou querendo quanto antes que flua o Rio do Leão. Então, tudo isso para mim. O Espírito Santo conduzindo uma pessoa para orar com insistência sobre isso, e dessa forma que você fala, eu estou dizendo sim, Senhor, sim, 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 sim. Mais, 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 mais. Tá bom? Bom, 9 horas ou 10 horas para vocês. Alguma coisa? Beethoven? Mais alguma coisa? Não, só lembrando, né, da ceia, né, que a gente vai ter na próxima aula. E agradecer a todo mundo aí por estar junto. Então, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Maria, Espírito saudade. Santo, acrescenta fé Amém. em nossos corações. Amém. Sim, papai. A palavra do Senhor. Sim, Jesus. Jesus, nós te pedimos que seja reproduzida em nós
o padrão do teu ministério. Amém. Amém, Jesus. Glória a Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Shalom, Amém. Deus Deus abençoe. abençoe. Shalom, a paz a Tchau, todos. Mike. Deus abençoe. Deus Tchau, abençoe. todo Tchau, mundo. boa noite. Obrigada a Boa todos. noite. Senhor, Boa paz do noite. Senhor, a paz do Boa Senhor. noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Boa noite, bom descanso para vocês. Bom Boa final de noite. semana. Descanso, pastor Boa Beethoven. Deus noite, abençoe pastor. sua Deus vida. abençoe. Bom descanso a todos. Amém, amém. Amém. Boa noite para todos. Agradecendo a pastora Olga, Bons sonhos com o Ministério de Helena. Jesus, com as curas Amém, Geni. proféticas, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, gente. A Amém. paz, Tchau, Magda, Eli. Deus Dagmar. abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Cristiane, Daisy, pastora Daisy, Deus abençoe. A paz. Tchau, tchau, Dagmar. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, gente. Deus abençoe.